Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com grandes novidades envolvendo aí o Grego Marinakis, a situação da venda da SAF do Vasco. Também vamos falar aqui de jogadores aí que deverão ser apresentados essa semana, o Vasco aí concluindo contratações, também interesse do Vasco em um ex-jogador do Corinthians que está atualmente no futebol colombiano. Muitas atualizações agora para vocês, saída de jogadores. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta pouquinho aí para a gente chegar a 220 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, dando essa moralzona, é de graça, amigo. Valeu demais quem está acompanhando o nosso canal, se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Nova Iguaçu na primeira rodada do Campeonato Carioca e esse jogo será em São Januário. Apesar do mando de campo ser do Nova Iguaçu, mas a partida será em São Januário. Com certeza o Vasco deve ter feito um acordo aí com o Nova Iguaçu para repassar a renda desse jogo para o clube carioca e o Vasco vai poder fazer a sua estreia no Campeonato Carioca aí no nosso estádio, né? Que era para estar em reformas, né? De acordo com a previsão aí da diretoria do Vasco, infelizmente está muito longe de acontecer a reforma lá de São Januário e devemos seguir normalmente atuando nessa temporada lá no nosso estádio, até porque não tem nenhum investidor interessado em comprar o potencial construtivo de São Januário para a reforma do nosso estádio. A lei já está aprovada, já está tudo certo, só não tem investidor, né? A diretoria do Vasco tá muito lenta, tá complicado, né, velho? Infelizmente vai ser um sonho que vai continuar distante, na minha opinião. Eu acho bem pouco provável que nesse ano de 2025 vai acontecer qualquer tipo de reforma lá no nosso estádio, se iniciar a tão sonhada reforma do nosso estádio, até porque, como eu disse, não temos nenhum investidor, faz meses que não temos atualizações quanto a esse potencial construtivo de São Januário, a essa venda, né? E pro início do Campeonato Carioca, vamos ter jogadores que estavam aí emprestados a outros clubes, que voltaram, que deverão ser utilizados, caso aí do Zé Gabriel, do De Luca e também do Serginho. Esses três jogadores já estão treinando normalmente com os jogadores da base do Vasco, com outros jogadores aí do nosso elenco, e farão parte do elenco principal aí no início do Campeonato Carioca. Certamente esses três deverão ser titulares aí na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, já que são jogadores mais experientes do que os outros garotos da base, né, que sequer atuaram alguma vez aí como profissional do Vasco. A ideia do Vasco seria negociar tanto o Zé Gabriel, Serginho e De Luca, porém o Vasco está devendo luvas a esses jogadores, né? Só para o Zé Gabriel o Vasco deve mais de 3 milhões, cara. Para o De Luca, o Vasco deve cerca de 1 milhão. Para o Serginho, 900 mil reais. E esse é o grande entrave para o Vasco conseguir emprestá-los novamente a outros clubes aí, talvez da Série B, Série C ou de qualquer outro campeonato regional. Só que o Vasco não tem dinheiro e esses caras vão continuar lá sendo utilizados ou talvez treinando separado quando o elenco principal retornar, que deverá se reapresentar no próximo dia 6, com a novidade aí dos reforços contratados e também do Manuel Capasso, que também está de volta. A tendência é que no próximo dia 2, agora já de janeiro, o Fábio Carille será também apresentado ao elenco vascaíno e deverá também acontecer uma apresentação oficial da contratação do treinador. Deixe aí nos comentários o que você espera do Vasco no Campeonato Carioca, se você acha que com esse time que o Vasco tem, temos condições de ser campeão. O Vasco aí vai pegar o seu algoz na última temporada, né? Primeira rodada aí, vamos enfrentar o Nova Iguaçu, que eliminou aí precocemente o Vasco. Bom, seguindo aí com o nosso girão de notícias, a diretoria do Vasco segue tentando resolver a situação do atacante Emerson Rodrigues. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, que trouxe as informações iniciais, esse jogador não deverá sair do Vasco por se tratar de um alto salário que o Vasco terá que pagar a ele caso ele seja devolvido ao Inter Miami. Ele tem contrato até o meio desse ano de 2025 com o Vasco e se o Vasco antecipar a sua saída devolvendo ao Inter Miami, terá que pagar os seus salários até o fim do seu contrato. Havia uma condição no contrato do atleta que caso o Vasco fosse para a Libertadores e o jogador cumprisse as suas metas, o Vasco teria obrigação de comprá-lo. Isso não aconteceu, o Vasco não foi para a Libertadores e o jogador claramente não deve ter cumprido essas metas. Após os problemas extra-campo, a comissão técnica do Vasco não tem interesse em seguir com o jogador, apesar das necessidades. O Pedrinho segue negociando a saída do atacante, mas ele não deverá ser utilizado aí, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos. Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer com essa novela envolvendo o Emerson Rodrigues. Não se fala muito também na possível saída do Jean Davi, cara. Muito assustador a permanência desse jogador também no Vasco na próxima temporada.
um jogador ridículo, uma péssima contratação. Foi eleito aí por várias páginas que trazem notícias do Vasco aí nas redes sociais como a pior contratação da temporada, né? Na minha opinião, é um dos piores reforços da história do Vasco, porque o Vasco investiu 10 milhões em um jogador medíocre, cara. Na base do Vasco tinha jogador melhor do que o Jean Davi, e o Vasco jogou dinheiro no lixo e certamente não deverá recuperar essa grana, porque é um jogador que está totalmente em baixa, né? Vamos aguardar se vai aparecer alguma novidade. A última novidade que temos quanto ao Jean Davi foi que ele teria sido oferecido a alguns clubes lá no Chile pelo seu empresário. O Colo-Colo teria demonstrado interesse no empréstimo do atleta sem obrigação de compra, somente no empréstimo, né? Vamos aguardar se vai ter alguma novidade quanto à possível saída desses dois jogadores que claramente não têm a mínima condição de continuar para 2025. Bom, e tivemos também atualizações aí que o Vasco deverá anunciar nessa semana seus primeiros reforços aí para 2025, né? O Vasco já fechou a contratação do meio-campista Tietê e dos zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira e também do goleiro Daniel Fusato. Esses 4 jogadores já estão contratados pelo Vasco e deverão ser oficializados aí nessa semana. A tendência também é que o Vasco feche a contratação do Joaquim Lavega nos próximos dias. De acordo com as informações mais atualizadas vindo lá do Uruguai, é que o jogador já é aguardado no Brasil e assinará contrato de 2 temporadas com o Vasco. O jogador de 19 anos, muito promissor, deverá ser novo reforço do Vasco se juntar a esses outros reforços contratados. Deixe nos comentários qual desses reforços você entende que é o melhor até agora. Na minha opinião, o Tietê é o jogador mais pronto aí que o Vasco contratou. Tenho seríssimas dúvidas quanto aos 2 zagueiros que o Vasco contratou. O Daniel Fusato chega claramente para ser reserva do Léo Jardim, a menos que a diretoria do Vasco cometa o crime de vender o Léo Jardim, né, cara? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Daniel Fusato chega realmente para compor o elenco do Vasco, ser o reserva imediato do Léo Jardim. Mas esses 2 zagueiros, cara, sinceramente, péssimas contratações, na minha opinião. Deixe nos comentários o que você acha desse mercadão do Vasco, esses reforços contratados até agora. E além do mais, o Vasco segue ainda monitorando o mercado em busca de outros reforços. Tivemos aí atualizações quanto ao atacante Wanderson, jogador que está na mira do Vasco, após o Vasco não conseguir fechar a contratação do atacante argentino Coelho junto ao Atlético Paranaense. O Vasco mira totalmente aí no Wanderson, só que tem a concorrência de um rival. O Fluminense também teria entrado na parada na negociação com o jogador e hoje estaria um pouco à frente nas negociações do que o Vasco. O Vasco tem interesse sim no jogador, mas não tem dinheiro, cara. É bem nítido. Isso é claro, né, velho? Não tem como você querer um jogador se você não tem dinheiro. Como eu já dei vários exemplos aqui no canal. Eu tenho vontade de ter uma Ferrari, mas eu não tenho dinheiro. Por que eu vou insistir nisso, né, cara? Nesse sonho absurdo, um sonho que não irá se concretizar. O Vasco não tem meios criativos para fechar contratações de jogadores importantes para o elenco. A diretoria do Vasco é uma diretoria muito fraca. Isso vai além de contratação de jogadores. A gente vai falar já já da situação da SAF do Vasco. É deplorável a situação da SAF do Vasco. E com certeza aí a diretoria vem deixando muito a desejar. Péssimas contratações, pouca criatividade no mercado e perdendo jogador aí para qualquer um, né, velho? Sinceramente, não vejo sentido algum ainda na permanência do Marcelo Santana. O Pedrinho não tem a mínima capacidade de opinar em contratações. Ele não tem que gerir o futebol do Vasco, cara. O Vasco tem que ser vendido urgentemente para um novo investidor que saiba de futebol. Ninguém que está trabalhando no Vasco hoje sabe de futebol, sabe comentar futebol, mas trabalhar no dia a dia, fazer contratações corretas, fazer um planejamento correto, ninguém sabe dentro do Vasco, na minha opinião. 2 coisas que eu vejo de positivo nessa diretoria até agora. É o fechamento do maior patrocínio esportivo da história do Vasco, que foi com a Nike, e também conseguir esse potencial construtivo de São Januário. Mas não temos investidor, porque a diretoria é lenta, não conseguimos aí achar ninguém para investir na construção, na reforma de São Januário. Mas de restante é muito complicado, uma demora gigantesca para trazer bons reforços, não temos dinheiro, não tem criatividade para tentar buscar investidor, não temos investidor hoje com negociações avançadas na SAF. É complicado, é muito difícil. Eu me seguro aqui várias vezes para não fazer um desabafo muito grande, porque eu esperava muito mais. Eu estou extremamente decepcionado com o Pedrinho, porque eu achava que poderia ser um presidente mais capacitado. E ele está mostrando ser apenas um degrau acima do Jorge Salgado. Realmente, muito abaixo da expectativa do torcedor. O Vasco não tem recurso nenhum e é bem difícil a gente esperar algo proveitoso aí na próxima temporada, né? E seguindo aqui o nosso girão de notícias, além dessa situação do Wanderson, outro jogador que o Vasco estaria disputando com o Fluminense e também com o Sport seria o volante colombiano Cantillo. Esse jogador teria sido sondado pelo Vasco e também pelo nosso rival Fluminense, mas a situação do jogador é bem mais complicada. O jogador está com negociações mais avançadas com o Sport
Claramente seria um péssimo reforço, cara, sinceramente. É um jogador que, quando veio para o Corinthians, ele só se envolveu em polêmica. Ele teve polêmica desde a primeira semana que ele esteve no Corinthians, né, cara? Uma polêmica até certo ponto curiosa. Ele sempre jogou com o número 24 antes de fechar com o Corinthians. Lá no Júnior Barranquilla, seu primeiro time, ele jogava com o número 24. Quando ele pisou no Corinthians, foi dado a ele, se eu não me engano, a camisa número 8 e não o número 24. Isso causou um grande alvoroço aí entre os torcedores LGBTs do Corinthians, que criticaram drasticamente a diretoria do Corinthians por não ter dado a camisa número 24 a esse jogador. E ele ficou marcado por isso. Aí depois não conseguiu jogar nada no Corinthians e, para fechar com chave de ouro, ficou bem marcado com a traição à sua ex-esposa. Acredito que ele deve ter largado a sua esposa. Isso ficou muito conhecido aqui no Brasil por ele ter traído a sua esposa com uma DJ aqui brasileira, né? E quanto ao campo, você não sabe nem explicar o que aconteceu com o Cantillo no Corinthians, né, cara? Acho que teve muitas lesões, pouquíssimo futebol entregado, e ele acabou retornando ao futebol colombiano para o próprio Júnior Barranquilla. Não está tão bem assim, e a possibilidade dele hoje mais real é de fechar com o Sport, mas o Vasco teria sondado esse jogador, né? Cara, sinceramente, eu acredito sim que o Vasco pode ter sondado esse atleta devido aos nomes aí que o Vasco está contratando, né? O Vasco está contratando o resto, jogador de segunda, terceira prateleira. Deixe nos comentários se você gostaria de ter visto aí o Cantillo com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, e a grande notícia do dia até esse presente momento, envolvendo a SAF do Vasco e também um outro clube aqui no Brasil, é a situação do Grego Marinakis. A situação dele com o Vasco esfriou totalmente. Hoje as negociações dele estão muito avançadas com o São Paulo e caso ele invista na base do São Paulo, ele não poderá comprar a SAF do Vasco. Entendeu, torcedor? Ele não poderá comprar a SAF do Vasco. Não existe essa de poder gerir a base do São Paulo e comprar um outro clube. O regulamento no Brasil não permite que um investidor tenha dois clubes, porque claramente ele será um investidor no São Paulo e um investidor no Vasco. Irá ter conflitos de interesse e está muito claro na regra da CBF que não pode acontecer isso. E caso ele compre a base do São Paulo, invista na base do São Paulo, ele não será um investidor na SAF do Vasco e hoje ele está muito à frente nas negociações para fechar com o São Paulo. O presidente do São Paulo viajou para a Inglaterra para negociar diretamente com o Marinakis, de acordo com o Globoesporte.com. Informação verídica. Hoje o São Paulo está à frente nas negociações, enquanto o Vasco está assim, meu amigo. Ó. Só a paisana, só olhando o que está acontecendo ao redor, sem investidor nenhum interessado em comprar a SAF do Vasco, somente com o NDA assinado. Isso não significa nada. Sem proposta oficial, sem o Vasco buscar mais interessados, fica difícil, né, cara? A possibilidade muito grande para o Vasco seria aí o Marinakis. Ele teria demonstrado interesse em comprar a SAF do Vasco, só que não sabemos a fundo o que aconteceu, se a diretoria do Vasco fechou a porta na cara dele, se a diretoria do Vasco começou a impor demais na negociação com ele. O fato é de que, claramente, ele tem o melhor plano esportivo aí possível, dentre todos os possíveis interessados em comprar a SAF do Vasco, só que atualmente as negociações dele com o São Paulo estão muito mais avançadas. Certamente o plano de estratégia do São Paulo para a parceria com o Grego foi muito melhor do que a venda da SAF do Vasco, né? Com certeza a diretoria do Vasco não teve inteligência suficiente nessa negociação com o Grego e ele deverá ser o investidor do São Paulo aí nos próximos dias. O presidente do São Paulo irá apresentar o plano de negociação com o Grego ao Conselho Deliberativo lá do Clube Paulista e com certeza deverá ser aceito, porque esse cara vai investir pesado na base do São Paulo e o São Paulo vai ganhar muita grana com venda de jogadores indo para os clubes do Grego e também fazendo ponte para outros clubes no futebol europeu, né? É lamentável a notícia dessa, o Vasco ficou para trás, a diretoria do Vasco aí não move um dedo para trazer um investidor para a SAF. E além do Grego, só resta o Radrizzani, porque aquele russo, Ibolovilev, saiu fora, era um outro interessado que tinha assinado o NDA com o Vasco. O único, além do russo e do Grego, que assinou o NDA é o Radrizzani, italiano, que na minha opinião é o mais fraco de todos para comprar a SAF do Vasco, né? Lamentável, vamos aguardar aí se vamos ter algum tipo de novidade durante essa semana. Fato é de que o Marinakis está muito longe de ser o investidor na SAF do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Infelizmente, não é a notícia que eu queria dar aqui no canal, mas é o que está acontecendo hoje, né? Tem clubes mais espertos do que o Vasco no mercado e o Vasco vai ficar para trás nessa aí quanto à venda para o Marinakis. Tamo junto, forte abraço e comente o que você quiser a respeito dessas vendas da SAF que infelizmente está travada.